Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver. Mais uma semana que nós nos reunimos para fazermos a leitura, comentário de uma obra, uma bela obra. E a obra que estamos trabalhando depois da última que nós fizemos é essa que se chama Pensamento e Vida. Essa obra de psicografia de Francisco Cândido Xavier. E quem escreve através do Chico é o Espírito Emmanuel. Como você pode ver, é um livro fininho, as letras são bem gostosas, letras grandes de ler, fáceis. É um livro que tem bastante conteúdo, muitas coisas para aprendermos. Nós já fizemos 2 programas a respeito desta obra e falamos sobre o espelho da vida, falamos a respeito da vontade, de como a vontade é importante. Emmanuel aborda de uma forma muito primorosa essa questão da vontade, a questão do desejo, da inteligência, da imaginação e como a vontade, ela amarra tudo isso, ela envolve tudo isso e nos coloca adiante. São capítulos, são programas que você não pode perder, capítulos que você não pode perder. E hoje estaremos dando continuidade ao capítulo 3º, que se chama Cooperação. Para quem não me conhece, eu sou Solange Godoy, fique conosco, nós estaremos agora dando início a mais uma jornada. É um belo livro, adquira seu bloco de anotações, seu notebook, o que você quiser para fazer as anotações, porque vale a pena estudarmos. Então, como disse, sou Solange Godoy junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridos amigos. Com toda a simpatia da Solange, você é convidado a acompanhar conosco o desenvolvimento dos temas deste livro, que vai tratar da importância da mente, que é espelhada no pensamento e que produz vida. É algo que a maior parte das pessoas nunca pensou, não meditou a respeito. Mas nós vamos ver em inúmeros capítulos como o Espírito Emmanuel, ele produz uma modificação nessa abordagem comum, nessa abordagem superficial que nós temos a respeito da importância do pensamento, da importância da mente. Nós recomendamos a você, se você realmente quiser aprofundar isto, que além deste livro, você também acompanhe no nosso programa O Espírito da Letra, a leitura e comentário do livro que nós já fizemos da obra de André Luiz, que veio depois do livro o nosso querido Obreiros da Vida Eterna, foi o que contou os 5 casos de encarnação, de desencarnação. Nós fizemos depois dele o livro, deixa eu me lembrar aqui, para não sair da sequência, foi o livro No Mundo Maior. O livro No Mundo Maior, ele conta com muita riqueza de detalhes o funcionamento do cérebro, a importância da mente, aonde estão escalonados os degraus do nosso psiquismo, ligando-nos ao passado, ligando-nos ao presente, nos projetando para o futuro, e traz inúmeros casos reais em que os espíritos abordam, explicam estas intrincadas relações da mente com o comportamento físico, com a saúde orgânica. Então, se Emmanuel aqui apresenta todo um panorama filosófico para nos explicar, no livro No Mundo Maior, você vai encontrar a aplicabilidade dessas realidades em nossa vida pessoal. Como nós nos relacionamos, problemas de ciúme, problemas de doenças, problemas de desequilíbrio mental, problemas de revolta, de comportamentos inadequados. Por que isto? Então, faça este consórcio. Além do que, no nosso programa O Espírito da Letra, você pode encontrar todo o texto, porque nós vamos lendo capítulo por capítulo, não é, Solange? Isso mesmo. E essa leitura vem acompanhada dos sinônimos das palavras difíceis, vem também com o comentário que nós procuramos fazer, retirando da letra o seu significado espiritual. Então isso enriquece a nossa atenção em relação àquele foco. E isso então se soma, se consorcia ao texto que agora nós vamos dar continuidade. Então aproveite o Espírito da Letra. Ele foi exibido na TV Mundo Maior, se não me engano está disponível nos offlines da TV Mundo Maior, mas nós temos um canal
que fala sobre o espírito da letra com todos esses livros no YouTube. Então entre lá no youtube.com/O Espírito da Letra, tudo junto. E aí você escolhe qual dos 7 livros você está querendo. Entre eles está o No Mundo Maior, tá bom? Vamos lá, Solange? Vamos lá então, acompanhe conosco a leitura do 3º capítulo. Se chama Cooperação. Para que alguém dirija com êxito e eficiência uma empresa importante, não lhe basta a nomeação para o encargo. É necessário um conjunto de qualidades superiores para que a obra se consolide e prospere. Não apenas autoridade, mas direção com discernimento. Não só teoria e cultura, mas virtude e juízo claro de proporções. Bem, aqui nós já vamos encontrar noções bastante importantes para meditarmos. Nós vivemos no mundo material em que as pessoas procuram sempre subirem de cargos, não é? Na tarefa da profissão, nas relações sociais, elas querem sempre estar acima dos outros. A postura das pessoas na Terra é uma postura dominada pelo orgulho e pela vaidade. E para que isso aconteça, ela também é norteada por todo o conjunto de falsas bajulações, lisonjas baratas, para que, através de uma rede de atuações mesquinhas, enaltecendo os superiores para você poder depois ser guindado a uma posição melhor, nós encontramos gente despreparada, nomeada para cargos de comando que não fazem jus, que não merecem. Essa injustiça é flagrante. Nós vemos pessoas que estão fazendo aquela mesma atividade por anos, por um tempo muito grande. E de repente chega um carinha novato e porque tem uma boa relação com o dono da empresa ou com o gerente, é promovido no lugar sem saber fazer nem aquelas tarefas mínimas e já vai mandar. Então o que nós vemos aqui? Nós vemos no primeiro parágrafo que para que alguém dirija com êxito um empreendimento importante, não basta que ele seja nomeado para isto. Porque esse indivíduo nomeado sem ter merecimento e sem saber o que vai fazer, ele até pode ser nomeado, mas ele vai levar aquele setor ao descompasso, à ruína até mesmo. Colocar gente incompetente para fazer aquilo que não sabe o que deve ser feito é um passo para o abismo, com culpa de quem colocou a pessoa incompetente ali. Agora, já no parágrafo seguinte, ele destaca, a Solange vai pôr novamente o segundo slide, ele destaca essa exigência. É necessário um conjunto de qualidades superiores para que aquela obra se consolide. Não apenas a autoridade, que é o que todo mundo quer, eu quero mandar nos outros. Eu quero ser o chefe, eu quero que as pessoas me respeitem. Quero que a minha palavra valha. Mas é para isso que ele precisa ter um conjunto de qualidades superiores. Para que ele possa exercer não apenas uma autoridade, mas que ele tenha uma autoridade que dê direção e tenha discernimento no que vai ser feito. Não existe nada pior para um subordinado em qualquer área da vida, não só profissional, qualquer subalterno, qualquer pessoa que esteja na dependência das ordens que vai receber, do que ver uma pessoa acima dela incompetente, ou arrogante, ou indiferente às realidades e às necessidades. Pessoas que começam a mandar sem saber fazer, porque não passaram pela experiência de terem que fabricar, de verem as dificuldades daquilo que se precisa produzir. Então, é necessário, exige-se um conjunto de qualidades superiores. Porque senão, se não houver qualidades superiores, aquilo que aquele ser estará propondo-se a realizar não será logrado. Não apenas uma autoridade, mas direção. Direção é rumo.
Para onde ir? Por que vamos assim? Vamos virar aqui? Vamos reto lá? Direção e discernimento. Saber separar as coisas, saber ter uma visão equilibrada. Não se deixar levar por um estado emocional alterado, por um nervoso, por um medo, por uma arrogância, por um desafio. Não se deixar contaminar. Não é só teoria, cultura, mas, diz o texto, virtude e juízo claro de proporções. Você já deve ter passado pela experiência, eu tenho certeza que a Solange já passou, de você frequentar algum curso com uma pessoa muito assim, bam. Ela é tida como a pessoa máxima daquela área. E você vai assistir a aula desse indivíduo e ele não sabe explicar. Ele vai fazendo as coisas e todo mundo fica olhando, não entende nada do que ele está fazendo. Depois ele diz, é isso aqui. Ah, é? E aí, como é que eu faço? Não entendi. Mas não entenderam? Tá tão simples? Tá simples para ele, que já sabe. Então, não basta ter cultura, não basta ter teoria. Você precisa encontrar nessa pessoa o quê? Virtude e o juízo claro das proporções. Virtude quer dizer o quê? Ela ter determinação para fazer o que é correto, o que é adequado, que é muitas vezes aquilo que outros não tiveram a coragem de fazer. E ao mesmo tempo, tem que ter proporção. Então, uma pessoa que é uma sumidade e que não sabe, que ela mesma não sabe ensinar, é uma pessoa que não tem nem juízo de proporção, nem tem virtude. Vai dar uma aula, mas por vaidade. Como acontece, Solange, com muitos oradores, que vão fazer uma oratória, não para que o público entenda, mas vão falar para eles próprios, para eles se enaltecerem. Aí alguém filma e coloca no YouTube, coloca no canal da pessoa, para que todo mundo veja. E a pessoa olha aquilo e fala assim, credo, o que esse cara falou que eu não entendo nada? Isso é a falta de discernimento, né? No sentido da pessoa ter uma noção de para quem ela está falando, ou ele está sendo claro para a quem ela está se dirigindo, não é? E muitas vezes a gente não tem, algumas pessoas não têm essa noção. E aí fica complicado. Então acho que esse trecho é muito interessante porque ele fala dessas qualidades superiores que essa pessoa que está nesse cargo, que é esse dirigente, é importante que ela tenha, senão ele não será respeitado, não vai ter o respeito dos demais, porque ele não tem o embasamento necessário para comandar uma equipe, para comandar esse grupo de pessoas. Vamos continuar então a ver o que Emmanuel nos apresenta no próximo slide. Vamos lá. Dilatados recursos nas mãos, a serviço de uma cabeça sem rumo, constituem tesouros nos braços da insensatez, assim como a riqueza sem orientação é navio sem rumo. É um navio à deriva. Então, você ter muito recurso e a cabeça não souber o que fazer, é você jogar pérolas aos porcos, é você ter gente com bastante recurso, que não é só dinheiro, que pode ser muitos outros recursos, e não saber como fazer, como usar aquilo. Da mesma forma que essa riqueza, não é? Sem orientação, é um navio sem rumo. A gente falando de riqueza, Solange, a gente se lembra de quantos casos de pessoas que têm dinheiro, que estão bastante aquinhoadas e que jogam o seu dinheiro no lixo, desperdiçam. Ah, é porque eu quero fazer tal coisa, eu perdi. Vai jogar dinheiro nesses clubes noturnos onde as pessoas apostam. Quantas milhares de pessoas não perderam fortunas em bingos, com aquelas maquininhas caça-níqueis, para viver uma emoção por alguns minutos sem se dar conta do que ela estava investindo naquela máquina que vai roubá-la. Então, se nós observarmos estas coisas, nós perceberemos que isto representará um compromisso. Vai ser um desajuste de comportamento. Lembrando que o Evangelho fala pra gente dessa prova da riqueza, que ela nos traz, que é uma prova que não é simples.
É uma prova que gera muitas dificuldades, porque é importante que o homem saiba lidar com essa riqueza, para que ele espalhe, para que ele auxilie os demais. Por isso que ele veio passar por uma prova dessa. Então a riqueza é algo que ele pode utilizar para o bem, para coisas positivas, e pode utilizar também, infelizmente, quando ele tem essa cabeça sem rumo, como diz Emmanuel, ele acaba desviando o seu navio para um acidente, para algo que vai só fazer com que ele sofra. Mas é importante notar aqui que não se trata apenas da riqueza de natureza econômica. Há pessoas que têm cultura, que têm talento, que têm capacidade específica em áreas que não são necessariamente financeiras e que também desperdiçam isso como se fossem, assim, pessoas tolas que não sabem valorizar aquilo. Então, jogam o tempo fora, jogam a cultura e não fazem nada de útil com ela, não ensinam ninguém, não salvam ninguém da ignorância. Isso é o quê? Isso é um navio que não tem rumo. Não são capazes de fazer frutificar esses valores positivos. E nesse sentido, todos nós somos ricos, não é? Todos nós temos muitas riquezas e a gente pode aproveitar isso, desde que a gente tenha esse rumo certo, esse discernimento e essa vontade, né, principalmente. Emmanuel vai continuar no próximo parágrafo. Veja só que coisa importante que ele vai falar aqui. Quem governa emitirá forças de justiça e bondade, trabalho e disciplina para atingir os objetivos da tarefa em que foi situado. Primeiro é esse aspecto. A pessoa que está na condição de dirigir, não importa o que seja, não importa se é uma empresa, se é uma indústria, se é uma nação ou se é uma família. Muitas vezes os pais de família, as mães de família, eles têm comportamentos que os próprios filhos questionam. Escuta, você ensinou a gente a fazer uma coisa, mas você está mentindo que isso daí você falou que não devia fazer. Ou seja, é preciso que todas as pessoas que estejam à frente, temporariamente, mesmo de coisas minúsculas, se lembre de que isto que Emmanuel falou é uma verdade. Quem governa emitirá forças de justiça e de bondade. Se você tem 2 filhos, pode ter certeza que em determinado momento, quando você punir um, ele vai dizer assim: meu irmão fez a mesma coisa e você não fez isso com ele. Não é mesmo? E ele tem razão. Agora, a razão que ele terá só vai ter se de verdade as situações fossem iguais. Porque se não foram iguais, o pai ou a mãe tem como dizer: sim, ele não foi punido porque ele não sabia. Mas você já foi avisado e mesmo avisado, você fez. Portanto, você merece a punição que ele não merecia. Porque quando ele errou, eu o ensinei. Depois ele não errou mais. Mas você foi ensinado primeiro e você errou mesmo assim. Veja que é diferente. Então, quem está à frente de uma comunidade, de uma empresa, de uma nação, precisa dar exemplo. E ele tem uma força de justiça, como ele diz aqui, e de bondade. Ele tem a orientação para o trabalho e para a disciplina. Se ele que manda não sabe fazer, ele não sabe mandar. As pessoas que não têm conhecimento do processo de realização, elas vão dar ordens esdrúxulas. Elas vão exigir de pessoas atitudes que elas nunca sabem que é impossível fazer aquilo. Por quê? Porque por não terem feito, por não terem bondade, por não terem o discernimento, elas vão exigir coisas só pelo ato, pela bravata de mandar. Eu estou mandando. Nós vimos recentemente uma situação assim com uma das políticas mais conhecidas aqui, né, do estado de São Paulo. Ah, eu mandei, eu sou pessoa, vocês têm que fazer. Ah, é? Então você observa que essa postura arrogante é de quem muitas vezes não sabe o que fazer, só acha que a sua autoridade é suficiente. E isso ele está dizendo aqui. É preciso
que essa pessoa tenha trabalho, saiba fazer aquilo e tenha disciplina. É dar o exemplo, né? Aí vem a questão do exemplo que a Solange está citando. Pode falar. Não, vai em frente. Esse exemplo, as pessoas que você convive, eles estarão cobrando de você. Você sabe mandar, mas não sabe fazer, é uma coisa. Mas você faz e faz melhor do que aqueles que você manda fazer, ninguém pode dizer assim, mas você não sabe o que tem que fazer isto. E, além disso, você ter a disciplina, que faz com que você demonstre que vale para você aquilo que você diz para as outras pessoas. Então, você estabeleceu um horário, você cumpre o horário de chegada e de saída. Porque se você chegar atrasado todo dia, o seu funcionário vai se ver no direito de te imitar. Mesmo que ele esteja submetido à sua autoridade. Mas se você chega aqui todo dia atrasado, como é que você quer cobrar de mim? Um dia que eu cheguei atrasado. Não é? É assim que funciona. Então, preste atenção nisso. Agora, Emmanuel vai continuar a trabalhar do ponto de vista oposto a esta situação. Vamos ver o próximo slide, Solange. Quando o poder é intemperante, sofre o povo a intranquilidade e o tumulto. E quando a inteligência não possui o timão, o leme do caráter sadio, espalha em torno a miséria e a crueldade. Essa é a força do exemplo de quem lidera. Quando o poder é arrogante, se ele for um poder que está à frente de uma nação, o povo que está sob sua autoridade sofre a intranquilidade e o tumulto. São os reis arrogantes, os chefes de estado despóticos, ditadores. Eles fazem o povo sofrer e não se importam com isto, porque eles são eles. E quando, no ponto de vista do indivíduo, a inteligência não possui o leme de um caráter reto, em volta de si se espalha a miséria e a crueldade. Quando o líder é corrupto, ao redor dele você só vê tragédias, só vê injustiças, só vê delitos espalhando-se, miséria e crueldade. E isto nós estamos vivendo no nosso país com governadores em relação a essa pandemia. Miséria e crueldade, que deixam morrer, que fabricam defuntos para manter um projeto de realce político pessoal. Daí seria importante o que Emmanuel está nos falando. Se o poder não tiver temperança, que é paciência, compreensão, sabedoria, o povo que está sob este governo vai sofrer e vai ter muito tumulto. Tumulto entre os próprios que estão ali sendo massacrados por estas condutas intemperantes. E se a inteligência não estiver direcionada por um leme seguro, cada hora faz de um jeito, cada hora faz de uma maneira, e porque foi a ciência que mandou e não mandou coisa nenhuma. Então o que acontece é que isso espalha, isso promove o quê? Promove miséria e a crueldade. Aí continua Emmanuel nos dizendo sobre isto. Vamos ver. Daí, conhecermos tantos tiranos nimbados, aureolados de grandeza mental e tantos gênios de requintada sensibilidade, mas atolados no vício. Então você observa, não basta ter grandeza mental ou inteligência exuberante, se este indivíduo se deixa arrastar por todos os padrões morais degradantes, seja na honestidade, seja na viciação, seja nos exageros, seja numa conduta que venha com o seu exemplo, desnaturar tudo aquilo que é importante para servir de roteiro, de norte para o povo, para as pessoas. Um pai de família que chega bêbado em casa,
não dará um bom exemplo de honradez, de honestidade aos seus filhos. E bêbado vai bater na esposa, vai ser arrogante com os vizinhos, vai injustiçar filhos, porque não terá critério, não tem equilíbrio. E então, o que ele vai espalhar ali é crueldade. E olha, eu quando digo isso, não me refiro ao operário que tomou umas pingas antes de ir para casa para espairecer a cabeça. Eu me refiro a pessoas cultas, pessoas que vivem em boas condições financeiras e que se embriagam dentro de casa, que consomem uísque importado, vinhos chiques e que se desequilibram ali, que dão péssimos exemplos. Eu conheço uma família, os filhos falam assim, essa aí bebeu só uma garrafa de vinho hoje o dia inteiro, por isso que ela está assim. Eles desfazem dos pais e não os respeitam, porque veem os pais como potenciais bêbados. Bêbados chiques, não é? Bêbados chiques. Mas o que mais, vamos Solange? adiante? Vamos. Então acompanhe aqui. No mundo íntimo, ou seja, agora falando do interior, né? No nosso mundo íntimo, a vontade é o capitão que não pode relaxar no mistério que lhe é devido. E assim como o administrador de um serviço reclama a ajuda de assessores corretos, a vontade não prescindirá da ponderação e da lógica, conselheiros respeitáveis na chefia das decisões. Agora ele está falando do indivíduo no seu interior, não é? Tem a vontade que nós vimos no capítulo anterior como capitão. E este capitão tem que estar atento, porque todos os departamentos que ele tem precisarão estar coordenados de uma maneira sábia, eficiente. Essa coordenação, a vontade vai conseguir para gerar um bom entrelaçamento, um bom entrosamento, desde que ela recorra ao aconselhamento de dois ajudantes. Quais são esses dois ajudantes, assessores Solange? Corretos. Assessores corretos. Quais são eles? Então, a vontade ela não prescindirá da ponderação e da lógica. Ela então, não pode abrir mão desses dois. Ponderação e lógica. Ponderar o que é? É nós pesarmos, né, entre uma situação e outra situação, entre aquilo que nós estamos vendo. Então você vai ponderar, você vai analisar. Então a nossa vontade, ela precisa desse auxílio, dessa ponderação. E também ela precisa do auxílio da lógica. Ou seja, aquele raciocínio lógico, não é aquele raciocínio em que você vê um fato acontecendo, em que você raciocina sobre aquilo, de que maneira você deve agir, qual é o rumo que você deve tomar. Então são dois aspectos muito importantes, que a vontade, ela se socorre desses dois pensamentos, dessas duas É interessante categorias. notar, Solange, quantas pessoas vivem sem ponderação. Só para falarmos da ponderação. Ponderar é você usar coisas diferentes e ver as diferenças. Você colocar na balança e ver qual é o fator diferenciador. Ser ponderado não é tratar todo mundo igual. Às vezes a gente vê assim, o pai tem 2 filhos. Um é bom aluno, o outro é um vagal. E no dia do aniversário, no dia do Natal, ele dá uma bicicleta para cada um. Não, é porque eu sou pai e gosto dos dois igualmente. Ah, é? E os dois são iguais? Um passou em primeiro lugar, o outro repetiu de ano. E você acha que isso é ser ponderado, falando apenas da premiação igual para coisas diferentes? Então, a vontade, para você discernir, ela precisa usar desses fatores. O primeiro deles é a ponderação. A pessoa tem que conciliar os princípios, os valores em que ela acredita com o mundo físico, com o mundo fático. E ver qual é a melhor adequação entre as circunstâncias. Agora, além disso, ela precisa usar da lógica. É muito comum pessoas não conseguirem ser compreendidas. A dona de casa tem uma empregada, uma ajudante do lar. No dia que ela está de bom humor, ela manda a ajudante fazer umas coisas e ela não se incomoda. No dia que ela acordou, né, de mau humor, no dia que ela acordou de mau humor,
A empregada faz a mesma coisa que havia feito no dia anterior e a patroa xinga ela de vagabunda, de relaxada, onde já se viu fazer uma coisa dessa. Onde está essa lógica? Não existe. Então, a pessoa que está na condição subserviente, na condição mais fraca, acha que aquela patroa é doida. E é mesmo. E é mesmo. Só que ela não pode dizer isso para a patroa. Então ela tem que aguentar esses altos e baixos de uma pessoa desqualificada mentalmente para preservar o seu emprego. E dizer assim, olha, a gente não pode discutir com gente doida. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Isso é comuníssimo. Por quê? Porque falta lógica. Não existe uma coerência, não existe um comportamento capaz de fazer os outros compreender. E isso é importante, porque sabe o que acontece? Não há lógica dentro da própria pessoa. A própria pessoa não trabalha com lógica. Porque, por exemplo, ela defende coisas... Não, eu defendo a vida, eu sou pessoa, eu não posso ver um cachorrinho morrendo, que eu vou lá, pego o cachorro, levo para casa, eu protejo a vida. Tá bom. Aí tem uma manifestação a favor do aborto, ela vai lá, carregar a cartaz. O corpo é meu corpo, minhas regras. Quer dizer, qual é a lógica? Você defende a vida do cão, mas você é a favor que mate a vida de gente. Não tem lógica nisso. A própria pessoa não sabe o que está fazendo, porque nunca se ocupou de fazer um raciocínio. E eu estou citando aqui apenas um caso, há casos de todos os tipos. E é muito comum, por exemplo, pais educarem filhos no rigor dos princípios morais. Os filhos são criados, não pode mentir, não pode fazer coisa errada, não pode errar, não pode ter uma vida leviana. E são até meio que punidos às vezes. Castrados, né? Aí o pai ou a mãe são devassos na sua conduta privada, longe dos olhos dos filhos. Saem com todo mundo, tem casos com pessoas que já têm compromissos de casamento, não estão nem aí se vão destruir ou não a família alheia. Quer dizer, que lógica existe em educar com conhecimentos verdadeiros de princípios morais que são nobres e não viver isso que está ensinando para os próprios filhos? Não é? É uma outra idiosincrasia, é uma hipocrisia, é uma contradição que é muito comum. Ah, você é a favor da vida, eu sou a favor da saúde. Ai, eu uso máscara agora por causa da infecção do Covid e fumo. Ah, que coisa linda! Mas você fuma, você contamina o seu pulmão com fumaça e está com medo do vírus, você não sabe o que está fazendo. Você já está se matando, porque o vírus só ia te fazer um favor de levar você para a cova mais depressa, sem se intoxicar tanto com cigarro. Como é que você pode querer viver se você está se matando com o seu dinheiro que você ganha com a saúde que diz que tem? Não é possível, não há lógica nisso. Mas, como nós temos que terminar o texto, nós vamos para frente. Vamos lá, Solange. Vamos em frente. No entanto, é urgente que o senso de cooperação seja chamado a sustentar-lhe os impulsos, sustentar os impulsos da vontade, gente. A pessoa que está vivendo essa situação, não basta que ela tenha vontade, não basta que ela tenha ponderação, não basta que ela tenha a lógica. Ela precisa entender que ela é chamada a ter o senso de cooperação, para que os seus impulsos possam ser sustentados. Nas linhas da atividade terrestre, quem orienta com segurança não ignora a hierarquia natural que vige na coexistência de todos os valores indispensáveis à vida. Nós estamos vivendo em comunidade, nós estamos vivendo em situações que vão levar outras pessoas conosco. Então, é natural, como você viu aí, que você precise desenvolver uma visão que coloque você nesse sistema. Isso é um sistema. Imagine uma corrente. Essas correntes de elos de metal. Isso é um sistema. Como ele diz aqui, nós temos que aprender que é preciso viver em coletividade, em sociedade, na atividade da Terra, com a segurança de quem não ignora essa hierarquia.
Existem alguns que estão na condição de liderança e outros que estão na condição de obediência. E às vezes, essas duas condições são comuns, são simultâneas no mesmo indivíduo. Você está trabalhando numa empresa, você tem o seu chefe, mas você tem os seus subordinados. Ao mesmo tempo, você é chefe dos seus subordinados e você é subordinado do seu chefe. Então você precisa entender que a vida toda é feita disto. Nós somos pessoas únicas que estamos em relações com outras, para as quais ou somos superiores ou somos subordinados. E é o que ele está realçando aqui, Solange. E que me parece que, além disso, existe uma hierarquia natural, ou seja, mas é uma hierarquia de valores morais, de valores que são indispensáveis. Então, que é importante que nós estejamos atentos quando encarnados, quando nessa atividade terrestre, a discernir essa hierarquia que ele diz aqui de valores que são indispensáveis à vida. Quais são os valores que predominam? Quais valores são mais importantes do que outros? Então, essa visão é muito importante também. Continuando o texto, nós vamos ver o slide seguinte. Na confecção do agasalho comum, um agasalho, uma roupa de frio, aquilo que nós chamamos do fio, que é a lã, o algodão, ele vai contar com o apoio da máquina. A máquina, por sua vez, espera pela competência do operário que a usa. O operário, para fazer o seu serviço, precisará contar com o técnico que vai supervisionar o trabalho que ele realiza e vai corrigir algumas coisas que ele fez de errado, vai ensiná-lo. Já o técnico vai se apoiar na diretoria da fábrica para exercer sua tarefa. E a diretoria da fábrica vai se equilibrar no movimento da indústria. Como vamos ter que produzir, que produtos teremos que fazer, e deste ambiente onde a indústria está inserida, ele vai extrair o combustível econômico necessário para alimentar o núcleo de serviço que obedece aos ditames daquele mercado. Como que ele vai fazer o serviço? Vamos produzir estampa ou vamos produzir tecido liso? Vamos produzir roupa para serviços brutos ou vamos produzir roupas para festas, para reuniões sociais? Então, você vê que dentro de uma empresa, todas estas coisas estão interligadas. O fio precisa da máquina, a máquina precisa do operador, o operador precisa do técnico, o técnico precisa do dono da indústria, o dono da indústria precisa do mercado. E assim, todos podem se organizar de uma maneira hierárquica dentro dos mesmos valores que são os objetivos finais daquela produção. Observamos assim que no estado individual, a vontade para satisfazer a governança que lhe compete, sem colapsos de equilíbrio, precisa socorrer-se da colaboração a fim de que se lhe clareie a atividade. A vontade precisa da ponderação, precisa da lógica e precisa também observar o que está acontecendo à volta dela para saber como agir, não é? A cooperação, então, espontânea, diz aí Emmanuel, é o supremo ingrediente da ordem. Todos cooperando para que o objetivo se ajuste, todos estarão ajudando a que se faça em ordem o que precisa ser feito. Da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Olha que bonito. Uma cadeia. Cadeia é uma corrente. Um elo preso no outro. Você depende do elo de cima, porque ele está te sustentando, impedindo que você caia. Mas também você estende sua força para segurar o elo de baixo, para que ele não se deixe levar. Então, há um entrosamento, desde as glórias da excelsitude celeste, até os micros, os elementos subatômicos que compõem o átomo. O universo é tudo isto. É uma grande corrente de vida que se entrosa na grande vida, de onde todos obtêm a sua vitalidade.
Cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e o socorro implícito às privações da retaguarda. Olha só esse conceito. São os dois últimos conceitos deste capítulo. A ajuda, a cooperação, significa operação conjunta, não é? Cooperação é fazer uma obra, a ação de fazer uma obra conjuntamente. Isso significa o quê? Você obedecer de maneira construtiva aos imperativos que estão adiante de você e que exigem que você cumpra determinadas coisas e, ao mesmo tempo, olhar para os que estão atrás e socorrer sem que alguém precise te mandar aqueles que estão passando por dificuldades atrás de você. Então, isto é o significado da cooperação. Não é que alguém tenha que te mandar ajudar quem está abaixo de você. Você precisa ter essa disciplina de perceber isto. E isso significa cooperação. Você está em casa, a esposa fez o almoço, só que ela tem um monte de outras coisas para fazer. Você comeu a comida, você tem um tempo disponível. Você precisa que ela te peça para você ir lavar a louça? Que ela te peça ajuda para organizar aquele ambiente da cozinha, depois de ela já ter cozinhado? E o que nós vemos? As pessoas enchendo a barriga, cada um vai para o seu quarto e larga a sujeira. Isso é uma irresponsabilidade, isso não é cooperação. Porque a cooperação real que o Espírito está sendo orientado por Emmanuel é esta: o socorro implícito às privações de quem está na retaguarda. É ajudar naquilo que você pode o funcionário da sua família a que ele cumpra a tarefa que ele tem que fazer. Ah, mas ele é mal empregado. Sim, mas se você ajudá-lo de uma maneira que ele possa tornar mais fácil o seu serviço, puxa vida, ele vai fazer melhor. Você mantém um elo, não é? Porque você mantém um elo, você mantém esse elo da situação que você está enfrentando à frente, mas você segura também, você auxilia que aquele que está na tua retaguarda também melhore, também progrida. Então você mantém esse elo de união, ou seja, não é tudo só para mim. Eu consigo utilizar do meu tempo para que isso seja dividido, tanto para o meu progresso quanto para o progresso do meu próximo. E é isso que vem na última frase. Você vai ver no slide aí. Veja só que bonito. Quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos da evolução. Quem ajuda é ajudado. Na verdade, quem ajuda se ajuda, porque vai ter simpatia daquelas pessoas que estavam necessitadas e foram solidárias. Eu conheço muitos casos de pessoas, de patrões justos, de patrões sinceros, de patrões amigos, que quando passaram por uma dificuldade, os próprios funcionários se dispuseram a ir ajudar, sem cobrar nada. Não, nós não queremos, o senhor não merece isso, nós vamos trabalhar aqui até que a coisa termine, até que o problema passe. E o senhor não precisa nos pagar. Uhum. Por quê? Porque quando eles estavam trabalhando, o patrão foi solidário, em silêncio. Não fez pra, vocês estão vendo como eu sou bonzinho. Não, ele foi amigo, cuidou do filho doente, foi atrás da dificuldade da família, daquele que estava lá, como seu funcionário. Ele não era obrigado a fazer isso, mas ele foi solidário. E é isso que faz com que nós encontremos solidariedade. Cooperação é a chave, é a palavra mágica de sentirmos-nos também importantes na vida dos outros. É isso mesmo, não é? Lembrando da máxima que a gente deve sempre amar o nosso próximo como a nós mesmos. Essa é a máxima. E esse texto tão bonito de Emmanuel, que nós esperamos que você tenha gostado e que vem mais. Semana que vem nós entraremos no capítulo 4, que qual é o título, André? A instrução. Instrução. Vai ser o capítulo da semana que vem. Nós agradecemos a sua participação, que você tenha uma boa semana e até o próximo Alegria de Viver. Dá o seu joinha. Curta, compartilhe, chame seus amigos para a gente aprender juntos. Passe para outras pessoas, porque tem muita gente que vai se surpreender com o que está aqui, no Pensamento e Vida, tá bom? Então, alegria de vida, alegria de viver. Espero você na próxima semana. Um grande abraço. Tchau.